Deus ama a sua vida, por isso invista tempo em conhecer a Ele. Bem-vindo e bem-vinda em mais esse tempo de reflexão bíblica. E eu oro e creio que essa palavra irá edificar e abençoar a sua vida. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta menor Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. Oséias, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, diz o seguinte: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus sobre a terra, mas há apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídio sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar estão morrendo. Verso 4. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação, diz o Senhor, é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. A mãe aqui é um termo usado para Israel, para a nação de Israel, tá? Não está falando da mãe dos sacerdotes e dos profetas, está falando da nação de Israel. Versículo 6. O meu povo perece, ou o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos, porque vocês esqueceram da lei do seu Deus, eu esquecerei dos filhos de vocês. Vamos orar? Pai, nós falamos contigo e agradecemos pela sua palavra. Que essa palavra, Deus, é a sua palavra. Que ela venha nos trazer vida. Que o Senhor só me ajude a ser fiel ao texto bíblico, para que em nome de Jesus o seu nome seja glorificado e a vida que emana do Senhor por meio da sua palavra para nós, através da revelação do seu Espírito, venha sobre nós e sopre vida e vida em abundância em nossos corações. Eu oro ao Senhor nessa noite e peço, Deus, aqueles que me escutam, que estão afastados, que voltem. Aqueles que estão distantes, que retornem. Pai amado, aqueles que estão cegos, Pai amado, que venham ver. Pai amado, eu oro ao Senhor, suplicando a Ti, em nome de Jesus. Amém. Para conhecermos alguém, meu irmão e minha irmã, é preciso passarmos tempo com essa pessoa. Nos dedicar a um relacionamento. Ninguém conhece uma pessoa do dia para a noite. Logo, para conhecermos a Deus, o seu caráter, seus planos e os seus propósitos para a nossa vida, só existe um caminho, o caminho do relacionamento. Precisamos investir tempo em conhecer a Deus. Oséias é um profeta bem conhecido na palavra de Deus. Ele foi orientado por Deus a casar com uma mulher chamada Gomer, e após ser traído por ela, Deus orienta ele no capítulo 3 a novamente amá-la, assim como o Senhor amava o povo de Israel, mesmo quando esse o traiu com outro Deus. Aqui vemos o caráter de Deus, o seu caráter perdoador, e aqui eu tenho uma aplicação para a sua vida rapidinho. Deus, ele não rejeita pecadores que se arrependem, mas ele rejeita pecadores que não se voltam a Ele, que não se arrependem, que não pedem perdão, que não confessam os seus pecados. A esse Ele rejeita, mas Ele não rejeita pessoas que se arrependem. Nos primeiros 6 versículos que lemos no capítulo 4, temos alguns ensinamentos preciosos que devemos aplicar em nossa vida, e eu gostaria de compartilhar com vocês 3 desses ensinamentos. O primeiro se encontra nos versos 1 e 2. Aqui nós vemos que o povo de Deus, ele precisa andar em verdade, em amor e ter uma vida de busca por conhecimento de Deus.
No meio do povo de Deus, na vida do povo de Deus, na minha vida e na sua vida, não pode haver falso testemunho, não pode haver mentiras, não pode haver assassinato, não pode haver traições, violências e roubo. Pastor, mas assassinatos, não tem assassinatos aqui, pastor. A palavra de Deus vai dizer lá no Novo Testamento que se odiamos o nosso irmão, é como se fôssemos assassinos. Não podemos, irmãos e irmãs, viver uma vida, dizer que somos filhos e filhas de Deus, transgredindo as orientações de Deus de forma deliberada, de forma que sabemos que estamos fazendo o que é errado, mas não vamos continuar fazendo, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse normal. Não podemos viver uma vida assim, não dá. Não podemos nos adequar às circunstâncias ou às situações que nos cercam, mas precisamos adequar a nossa vida em qualquer situação à palavra de Deus. Eu ouvi uma expressão uma vez e isso marcou a minha vida e vira e mexe eu falo sobre isso. Não seja um crente camaleão que se adequa ao ambiente que você está. Seja um crente firme, esteja firmado na verdade e seja um crente de verdade. Não seja um crente camaleão. Amém? Segundo ensinamento, no verso 3, nós somos responsáveis por levar vida às pessoas à nossa volta. O mundo sem Deus, as pessoas sem Deus à nossa volta, elas estão sem vida, estão de luto, sem vida, tristes e carecem da verdade, porque a verdade traz esperança, a verdade liberta, a verdade muda histórias, a verdade de Deus em Cristo Jesus traz vida, aleluia. Aqui a terra, o versículo 3 nos mostra que a terra está morrendo porque o povo de Deus, de onde deveria vir a manifestação de verdade, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de benignidade, de longanimidade, aonde deveria ter manifestação da graça, do favor e da justiça de Deus, não havia. Ouça, eu e você como igreja, se você é cristão e me escuta, somos responsáveis por levar a vida de Deus, levar o amor de Deus, levar a verdade de Deus às pessoas à nossa volta. As pessoas à nossa volta precisam conhecer Jesus por meio da nossa vida, de nossas palavras, mas sobretudo das nossas atitudes. Porque alguém certa vez disse muito acertadamente, eu e você não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Nós somos os frutos que damos. E eu não estou falando de quantidade de pessoas que nos seguem no Instagram ou em tal lugar. Eu estou falando das pessoas que nos conhecem no dia a dia, dos frutos que damos no dia a dia, no secreto. É sendo cristãos compromissados com Deus e com sua palavra que vamos abençoar o mundo e as pessoas que amamos. Às vezes queremos abençoar as pessoas que nós amamos e queremos agradá-las e fazemos de tudo por elas. Se você tem filho, você sabe do que eu estou falando. Às vezes nós somos tentados, eu tenho uma filha pequena, e às vezes nós somos tentados a passar por cima de alguns princípios e valores para poder agradá-las. E a gente acha que fazendo isso a gente está abençoando eles. Não, não estamos. Nós só abençoaremos os nossos filhos, abençoaremos as pessoas que amamos, abençoaremos o mundo, quando tivermos compromissos com Deus e com a sua palavra. Tivermos compromisso com Deus e com a sua palavra. E dessa forma vamos abençoar o mundo. Dessa forma vamos abençoar as pessoas que amamos. Então, você e eu somos responsáveis por levar vida ao mundo. Primeiro ensinamento precisamos andar em verdade e amor e buscar ter conhecimento de Deus. Segundo é que precisamos entender que somos responsáveis por levar vida ao mundo. E terceiro, que aprendemos aqui no versículo 6, o povo é destruído, o povo perece porque falta conhecimento. E o conhecimento aqui não é um conhecimento teológico no sentido de conhecimento de arqueologia bíblica, de teologia sistemática. Não é esse tipo de conhecimento. Esses conhecimentos são uma bênção. Não é um conhecimento científico, não é um conhecimento escatológico, não é um conhecimento... não é esse tipo de conhecimento. Fala a respeito de conhecimento de Deus, de ter intimidade profunda com Deus por meio de Cristo Jesus. Porque só há um caminho para Deus, Cristo Jesus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais parecidos com Ele nos tornamos, irmãos e irmãs. Não tem como conhecer a Deus sem investirmos tempo de intimidade com Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa investir tempo na sua vida de jejum, de oração e, sobretudo, leitura da palavra de Deus.
É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que alimenta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que traz vida, é a palavra de Deus que santifica, é a palavra de Deus revelada, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é a palavra de Deus que sempre fez, que faz e sempre fará, é a palavra de Deus. A acusação aqui no verso 6 está direcionada especificamente a dois públicos. Um mais diretamente e outro talvez indiretamente. Primeiro ele fala para as pessoas que ensinam, para os sacerdotes, isso é bem específico. Para sacerdotes que não têm compromisso com a palavra de Deus. Aqui Deus está falando através do profeta Oséias que o povo não conhece a Deus porque quem deveria ensinar não ensina o que deve. Ouça. Muitas pessoas hoje falam besteiras em nome de Deus. Pastor, como você sabe que as pessoas... Você não pode falar que as pessoas falam besteira em nome de Deus. Falam sim, porque quando as pessoas falam em nome de Deus, aquilo que não está na palavra de Deus, elas estão falando o que Deus não disse. Logo, é besteira e é mentira, porque ainda assim estão falando no nome de Deus, sendo que Deus não mandou falar aquilo. Tudo que Deus fala está na sua palavra, irmãos. Essas pessoas, os sacerdotes, eles rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus. Tome cuidado com quem você escuta, com quem você ouve. Tome cuidado, tome cuidado. E aqui a palavra também é direcionada para o povo, porque o povo estava sendo destruído, o povo estava perecendo, porque ele faltava conhecimento de Deus. O conhecimento deles era superficial. E aqui um alerta para nós, como povo de Deus. Temos vivido isso hoje muito também por conta do evento da internet. Não só por isso, mas também por. Pessoas se enchem de conteúdos, mas não têm vida com Deus, não têm intimidade com Deus. Pessoas enchem a boca de falar de vários assuntos, mas elas mesmas não têm uma vida com Deus. Você aceitaria ser casado com alguém e ter intimidade com essa pessoa apenas pela internet? Ou você aceitaria ser casado com alguém e ter relacionamento íntimo com essa pessoa através de outra pessoa? Porque a gente acha que Deus vai aceitar isso de nós. Eu acredito que você não aceitaria e Deus também não vai aceitar. Tem pessoas que investem mais tempo com vídeos de internet do que lendo a sua Bíblia. Tem pessoas que investem mais tempo em vídeos de internet do que orando e acham que conhecem a Deus, mas só o conhecem superficialmente, e esse é um grande problema, porque esse conhecimento superficial não muda, esse conhecimento superficial não traz vida, esse conhecimento superficial faz com que o povo pereça. Tenha uma vida de intimidade com Deus, se relacione com Deus, se relacione com pessoas de Deus fisicamente, vá à igreja, seja igreja, viva a igreja, se envolva com a vida da igreja. O povo é destruído porque só conhece Deus de ouvir falar, mas não tem vida com Ele. E esse relacionamento com Deus não transforma, não sustenta, não traz vida, porque é superficial e nós não podemos ser assim. Concluo dizendo, a nossa vida de oração, a nossa vida com Deus precisa ser acompanhada de uma vida na verdade. Uma vida que manifeste o amor, uma vida que é transformada pelo relacionamento com Deus e uma vida que é manifesta pelo conhecimento de Deus nas nossas vidas. Porque quando conhecemos Deus, através da sua palavra, somos santificados, somos transformados, somos limpos. Não nos tornamos perfeitos da noite para o dia, mas estamos em constante transformação. Invista, irmão e irmã, tempo em conhecer a Deus. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, que o teu Espírito Santo nestes dias, Pai, me desperte e desperte a todo aquele e aquela que está me escutando a investir mais tempo de relacionamento com o Senhor, para que a gente saia da superficialidade e tenha mais profundidade no Senhor, e assim tenha um desfrute da vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. Nós oramos ao Senhor. Essa é a minha oração, para mim e para aqueles que me escutam, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se edificou a sua vida esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E se você é da Igreja Metodista, se você é daqui de Ribeirão das Neves, nos visite. Igreja Metodista em Sevilha B, Rua Conselheiro Pena, número 290, todos os domingos, às 18 horas. E em Veneza,
às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.